partir de agora, a gente conversa aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado federal Marcos Beltrão, ele que é da bancada do PSD de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bom, o senhor está articulando uma frente pró-Alagoas no Congresso Nacional. No que consiste isso? Bom dia, Flávio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa e poder conversar com a população a respeito do nosso trabalho. Lá em Brasília, eu costumo ver nesse primeiro mandato, Flávio, cada deputado e muitas vezes cada senador, cada um procurar defender pautas independentes e trabalhar para recursos, cada um visando apenas o seu lado político. E quando a gente tem uma pauta conjunta, uma pauta de Estado, quando a gente pensa conjuntamente no que é melhor para o Estado naquele momento, a gente consegue fazer o Estado crescer ou o Estado avançar. Eu acho que se nós tivermos uma união da bancada em comum acordo com os interesses da Associação dos Municípios Alagoanos, em comum acordo com os interesses do governo do Estado de Alagoas, a gente vai poder defender pautas que vão trazer o crescimento econômico de Alagoas com um grande objetivo de gerar emprego. Então, se a gente estiver unido e coeso nesse sentimento, eu acho que a bancada, de forma conjunta, vai poder capitalizar os recursos para Alagoas com o contexto de crescimento de uma forma macro que atenda melhor a população. Deputado, nesse contexto, me permita dar uma sugestão. A gente tem aqui um problema seríssimo no estado de Alagoas, particularmente em Maceió, que é uma verdadeira chaga, que é o salgadinho. E eu sempre pensei nisso. A bancada poderia se unir um dia e estabelecer como prioridade algumas obras, inclusive, no caso que eu estou sugerindo, seria o salgadinho. Não seria o caso de se pensar nessa ideia? Além dessa, vou dar um outro exemplo. O mercado público de Maceió, que é um grande problema da capital alagoana, além do Rio Salgadinho, por exemplo. Então, já que o senhor deu uma opinião, eu já dei outra, que são assuntos que interessam a toda a sociedade e que um prefeito ou um governo sozinho fica difícil de construir por conta dos custos que deve ser para fazer uma obra dessa magnitude. Então, se a bancada está toda coesa, voltada para botar recursos nessas obras que são obras que podem mudar a vida dos alagoanos, eu creio que o estado de Alagoas pode avançar muito melhor. E o salgadinho, só acrescentando, tem o problema que é horrível para o turista, é péssimo. Muito ruim. É a entrada de Maceió. Poluição, aí causa doença, uma série de coisas. Então fica aí essa sugestão, se puder. Levarei para a bancada. O deputado, na primeira reunião que foi convocada pelo presidente Jair Bolsonaro com os governadores do Nordeste, só compareceu o governador Wellington Dias, do Piauí. E, ao que parece, o presidente não gostou. E disse que os governadores demonstraram com ausência desinteresse em resolver as questões do Estado. O que é que o senhor acha dessa postura dos governadores nordestinos? Eu acho que os palanques têm que ser desarmados, Flávio. Quando acaba a eleição, o palanque desarmou. É hora de trabalhar, é hora de darmos as mãos. O presidente eleito vai administrar o país por 4 anos a partir do dia 1º de janeiro. E cabe a todos os governadores do Nordeste, que foram eleitos também democraticamente, que uns estão em reeleição e outros em primeiro mandato, que assumirão a partir do dia 1º de janeiro, que possam discutir as ações do Nordeste como um todo com o futuro presidente. Então, os palanques sendo desarmados, a gente vai poder ter um trabalho voltado para o Nordeste, até porque o presidente eleito, ele não teve o apoio de nenhum governador que foi eleito ou reeleito no Nordeste. Então é preciso avançar no diálogo, deixar a política de lado, é hora de trabalhar pelo Brasil e trabalhar por Nordeste e trabalhar por cada estado. Então eu sou totalmente contra esse tipo de postura política. É hora de trabalhar, arregaçar as mangas e deixar de lado as questões partidárias. E o presidente, bem ao seu estilo, deu troco. Na semana seguinte, os governadores convocaram uma reunião em Brasília, esperavam a presença dele e ele não foi. Isso são as coisas que a política traz que eu não acho que é bom para a democracia. Então, acredito que o diálogo é o melhor caminho para que a gente possa ter ações voltadas para o crescimento de Alagoas, do Nordeste do país. Deputado, final de mandato, tem a oportunidade também do senhor prestar conta desse seu primeiro mandato como deputado federal, durante o qual o senhor, por cerca de 2 anos, foi também ministro do Turismo. Que balanço o senhor faz do seu trabalho em relação ao estado de Alagoas? Eu estou muito feliz, Flávio, de ter, num primeiro mandato, de ter feito, primeiro como deputado federal. Como deputado federal, eu pude dar entrada em Brasília em cerca de 40 projetos de lei, projetos que mudam a vida das pessoas, projetos que
projetos que podem, se forem aprovados, é claro, mudar e muito, cada um no seu segmento, a vida do brasileiro. Eu, como deputado, pude fiscalizar os recursos de Alagoas de uma maneira muito forte, com a presença marcante. Articulei muitos recursos federais para o estado de Alagoas e recursos que, graças a Deus, no meu primeiro mandato, como deputado que também tive a oportunidade de ter sido ministro, eu pude viabilizar para Alagoas mais de R$1 bilhão em obras de infraestrutura para o estado de Alagoas, obras que estão acontecendo, outras irão ser feitas ainda, mas que os recursos já estão devidamente empenhados para o estado de Alagoas e para vários municípios de Alagoas. E como ministro, eu tive a oportunidade de trabalhar pelo Brasil, de lançar o Plano Brasil Mais Turismo, que foi uma série de medidas para mudar o turismo brasileiro, e não só o nosso trabalho sendo aprovado no Conselho Nacional de Turismo por unanimidade, mas também tendo a oportunidade de privilegiar o estado de Alagoas ao ponto que o turismo no nosso estado já é a segunda maior atividade econômica que mais emprega em Alagoas. E chegando em mais uma temporada, a gente já está vendo a cidade de Maceió lotada de turistas, os receptivos turísticos do litoral norte, do litoral sul e do sertão de Alagoas também já com uma grande movimentação, e a gente vê os empregos sendo gerados com essa atividade que é muito oportuna para o crescimento de Alagoas. Qual é a ação ou a obra durante esses 4 anos de mandato que mais se identificou com o senhor? Olha, são várias, Flávio. Eu posso citar aqui, por exemplo, a duplicação entre Maceió e Arapiraca, que é o primeiro trecho que já está pronto, que foram com recursos do Ministério do Turismo. Eu posso citar a duplicação da L101 Norte, de Maceió até a Barra de Santo Antônio, que o governador já começou também com recursos do Ministério do Turismo, que nós tivemos o prazer de colocar, e eu fico muito feliz em ver, através do nosso trabalho, ações como essa sendo construída para o crescimento de Alagoas, não só turístico, mas também econômico. A gente vê o Centro de Convenções de Maceió que está sendo ampliado com recursos também do Ministério do Turismo, entre tantas ações em cada um dos municípios que nós conseguimos trazer recursos. Centro de Convenções em Arapiraca, que será iniciado, em Penedo, que está finalizando, na Barra de São Miguel, que está finalizando, em Maragogi, que será iniciado, entre tantos outros investimentos de urbanização de orla, como a Praia da Sereia, que será feita pela Prefeitura de Maceió, como a Praia do Francês, que será feita pela Prefeitura de Marechal, e entre tantos outros investimentos que eu poderia aqui citar, que nós conseguimos trazer para Alagoas. As demandas energéticas, que sem demanda energética nós não conseguimos avançar nem no turismo, nem dar uma qualidade de vida melhor para a população e nem também avançar com relação a trazer mais investimentos, mais empresas para Alagoas. Conseguimos fazer a subestação do Sertão, já está pronta, do Litoral Sul está finalizando, do Agreste está finalizando, a do Litoral Norte vai iniciar por esses dias. Então, eu estou muito contente de, através do meu trabalho, ter trazido tanto investimento para o estado de Alagoas. Como eu disse, muitas obras estão feitas, outras estão em construção e outras ainda iniciarão com os recursos que eu pude trazer para Alagoas. Então, de uma forma geral, eu estou muito contente, Flávio, de ter viabilizado tanto investimento e ter feito, através do meu trabalho, em apenas uma oportunidade, ter mudado a vida de muita gente. O senhor está tentando, no Congresso Nacional, aprovar um pacote de medidas em favor do turismo brasileiro, né? O que é que está faltando para isso ser viabilizado? Eu acho que falta uma sensibilidade por parte dos outros deputados do Congresso Nacional que ainda não enxergaram no turismo o grande potencial econômico que o turismo tem, gerando empregos. Esse pacote de medidas que nós estamos tentando aprovar no Congresso, nós lançamos para o Congresso quando eu ainda era ministro, e nós lançamos 3 leis que estão pensadas em um único projeto. É a nova Lei Geral do Turismo, são mais de 118 alterações que nós fizemos na lei para tirar toda a burocracia do setor. Nós temos no nosso país o número 1 em recursos naturais, ou seja, nós somos o país mais bonito do mundo, o número 8 em recursos culturais, e quando o quesito é ambiente de negócios, nós ficamos na 137ª posição. Ou seja, precisamos melhorar muito o ambiente de negócios. E essa lei que nós lançamos tira toda a burocracia do setor, traz a modernidade para que os empresários possam construir mais hotéis, mais pousadas, possa melhorar o ambiente de negócios, possa se construir mais receptivos,
passageiros, mais agências de viagem e gerar emprego no Brasil como um todo. A outra lei que está pensada em uma única é também a nova Embratur, a transformando no serviço social autônomo como a Apex, para que a Embratur possa divulgar os destinos brasileiros em todos os países que nós temos parceria para trazer mais turistas internacionais para o Brasil. E se for aprovado, a Embratur vai contar com recursos do Sistema S, da Caixa Econômica, e o Ministério do Turismo terá mais recursos para fazer a promoção dos destinos brasileiros aqui dentro do país, para que os brasileiros possam viajar mais pelo Brasil também. E o outro projeto, também é pensado nesse único, é a questão da abertura de capital para as companhias aéreas. Nós só temos 4 companhias aéreas fazendo as viagens aqui no Brasil: a Latam, a Gol, a Avianca e a Azul. E com isso, nós temos poucos voos, poucas rotas, preços de passagens internas muito caros, e isso dificulta o turismo brasileiro. Se essa lei for aprovada no Congresso, nós vamos ter outras companhias aéreas, como a American Airlines, que já manifestou interesse, como a Air France, como a Emirates, entre tantas outras que queiram entrar no Brasil, com CNPJ brasileiro, gerando emprego e imposto aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, tendo uma maior competitividade. Com isso vem menores preços, mais rotas, mais destinos e mais brasileiros viajando com custo mais acessível, com passagens mais baratas, e quando tem a concorrência, Flávio, nós temos também uma melhor qualidade de serviço ofertada à população. Portanto, esse projeto é fundamental para o crescimento do turismo brasileiro e eu espero que o Congresso tenha a sensibilidade de aprová-lo ou nessa legislatura, que é o que nós estamos querendo, ou no início da próxima, quem sabe, se os deputados novatos não têm uma mente mais aberta para o mercado de trabalho, porque, Flávio, eu, desde quando entrei ali em Brasília, há cerca de 2 anos, que eu escuto atentamente todos os deputados falarem que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, que tem muitos desempregados. Uma lei como essa, que vai gerar mais de 2 milhões de empregos, que vai fomentar a economia, que vai crescer o turismo brasileiro, e fica lá na cara do gol para ser votada e a turma não vota. É impressionante como muita gente diz uma coisa e pratica outra na ponta. Deputado, falando mais especificamente sobre a política, o PSD está para se constituir na terceira maior bancada da Câmara dos Deputados. Eu lhe pergunto, qual a posição do partido em relação ao governo Jair Bolsonaro? O PSD sempre foi um partido, Flávio, eu entrei no PSD tem cerca de 1 ano, um partido muito aberto ao diálogo. E nunca foi um partido de tomar posições de fazer com que os deputados tenham que ir na linha A ou na linha B. Ou seja, o partido sempre deixou que os deputados seguissem o seu sentimento com relação aos temas que são tratados no Brasil. Então, eu não senti até agora, não houve até agora, nenhuma linha do partido direcionando que os deputados têm que apoiar ou não o futuro governo. E sempre deixou toda a bancada muito à vontade. A linha hoje, a maioria dos deputados, a grande maioria, com algumas exceções, estão otimistas com o futuro governo e esperando que realmente o futuro governo faça do Brasil um país promissor, principalmente gerando emprego e oportunidades. E nessa linha, a grande maioria está querendo apoiar as ações do futuro governo para que a gente possa ver o Brasil crescer. E claro, se o governo errar, nós vamos estar lá também para fazer o contrário e não permitir lá no Congresso que ações que não sejam boas para a população sejam aprovadas. Pelo menos eu acho que esse é um dos principais papéis do parlamentar. Bom, dentre as suas ações mais recentes, o senhor se manifestou contra o reajuste autorizado para a magistratura e para outras carreiras jurídicas. Por que essa sua posição, deputado? Veja bem, Flávio, a gente está no momento de ajuste fiscal, no momento de muito problema com relação aos recursos no Brasil, com muita gente desempregada. Então, não acho um momento oportuno aprovar um aumento para uma elite do funcionalismo público que já é amplamente privilegiada. E eu me incluo nesse meio. Quando aumenta o salário dos ministros do STF, aumenta também de todos os funcionários do alto escalão da rede pública, inclusive também dos deputados federais, dos senadores, enfim. Eu não acho o momento oportuno para se falar em aumento de salário de uma elite já privilegiada que
está previsto um aumento de 16%, caso seja sancionado, enquanto o salário mínimo, por exemplo, está previsto um aumento de 4%. Ou seja, eu acho uma diferença absurda. Então, se o funcionário público que recebe menos está tendo um tratamento de ter um aumento de 4%, porque o que recebe mais tem que ter um aumento de 16%. Eu sou totalmente contrário, eu não acho que é momento para dar aumento de salário para a elite do funcionário público, do funcionalismo público, inclusive também estou me colocando no meio dos políticos e do judiciário. Eu acho que o momento é de equilíbrio e de ver o que o Brasil precisa, de fazer um ajuste fiscal e de o governo tomar decisões que sejam voltadas para o bem da população. O Brasil, se aprovar esse aumento, o estudo que foi feito vai dar um impacto de cerca de 6 bilhões só no primeiro ano do futuro governo. Ou seja, com 6 bilhões, Flávio, daria para construir milhares de escolas, hospitais e tantos outros investimentos que o Brasil precisa avançar. Deputado, o senhor está propondo que o governo federal só possa reajustar os preços dos combustíveis no mesmo nível da inflação. Como é que anda essa sua... É um projeto... Veja bem, Flávio, eu entrei com esse projeto de lei porque ninguém aguenta mais essa política absurda que a Petrobras tem, ou seja, não tem regra. A Petrobras, ela decide hoje, amanhã, depois de amanhã, aumentar, tira, bota, mas ele só aumenta, dificilmente ela reduz preço. E o nosso combustível é um dos combustíveis mais caros do mundo. O mesmo combustível que a Petrobras vende no Brasil é vendido em países vizinhos por menos da metade do preço. Então, por que o brasileiro tem que pagar a conta da má gestão da Petrobras ou de toda a roubalheira que houve na Petrobras? Por que nós, brasileiros, temos que pagar essa conta? E quando a gente vê esses aumentos absurdos de preço, sem nenhuma regra, sem nenhuma perspectiva, aumenta todos os produtos que nós consumimos no dia a dia. Quando a gente vê o preço do tomate aumentar, o preço do feijão aumentar, o preço da carne aumentar, muitas vezes o cidadão não se dá conta que é por conta do preço da gasolina que aumentou. Até porque hoje, no Brasil, a maioria dos produtos que nós consumimos em cada canto desse país vem através das estradas, através dos caminhões, dos fretes. E quando se aumenta o combustível, aumenta também o custo do frete. E, consequentemente, quem paga a conta é o consumidor, ou seja, nós brasileiros. Então, esse projeto, ele faz com que a Petrobras só possa, caso ele seja aprovado, a Petrobras só possa aumentar o combustível de acordo com a inflação. A minha proposta é que ele vá de acordo com o Instituto IBGE, que é o IPCA, para que, nesse nível, a Petrobras só possa aumentá-lo uma vez por ano ou uma vez a cada mês, de acordo com o aumento do IPCA. Com isso, nunca ultrapassando a inflação, a gente não vai ter um combustível tão absurdo como a gente paga hoje. A propósito de combustível, deputado, o que é que está faltando para ser viabilizada aquela medida de que os produtores de álcool, no caso as destilarias e usinas, possam vender diretamente seu produto para os postos de combustível? Acho que falta mais a fiscalização e a ação do governo para que isso possa acontecer de fato, Flávio. Deputado, o senhor está defendendo também o fim da incidência do imposto de renda no 13º salário. Isso aí tem chance de passar? Veja bem, Flávio, o 13º salário, ele é um benefício dado ao trabalhador. Então, o trabalhador brasileiro trabalha 12 meses, ele paga imposto de renda sobre o salário nos 12 meses. O 13º salário é um bônus que é pago pelo empregador ao seu funcionário e com esse bônus, pelos 12 meses que ele trabalhou, é um direito que, na minha opinião, ele poderia usar esse dinheiro da forma que ele quiser para se planejar para o futuro, para fazer uma poupança, para pagar tantos custos que acontecem em final de ano e início de ano, como matrícula de escola, enfim, são várias despesas que vêm. E ele ainda pagar imposto sobre um salário que já é uma bonificação, eu não acho nada justo e acredito, pelo menos o diálogo que eu tive com vários deputados, com esse projeto tramitando, que é de autoria nossa, eu acredito que ele será aprovado sim. Mas claro que os projetos, se a gente entra em Brasília, é impressionante como demora. A gente dá entrada no projeto de lei, por exemplo, agora em 2018, às vezes ele passa 3, 4, 5, 6 anos para chegar a plenário. Mas eu sou daqueles que eu vou atrás e a gente vai conseguir. Bom, agora questões locais. De fato, existe a possibilidade de o senhor fazer parte da equipe do governador Renan Filho como secretário?
Veja bem, Flávio, a imprensa pautou muito esse assunto recentemente. Primeiro eu quero dizer que eu estou totalmente pronto para ocupar qualquer cargo. Eu já fui prefeito de Coruripe, saí da prefeitura de Coruripe com mais de 90% de aprovação no meu trabalho, depois de 8 anos de trabalho, o que não é nada fácil. Eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal, tive a oportunidade de ter sido ministro de Estado, tive o meu trabalho como deputado aprovado pela população, tanto que fui um dos poucos deputados federais que aumentou a votação de uma eleição para outra. Então, isso mostra que a população aprovou o trabalho que eu fiz e, ao mesmo tempo, eu tive, na oportunidade que fui ministro, o meu trabalho aprovado pelo Brasil e também pelos alagoanos. Então, isso me credencia a ocupar qualquer cargo, porque eu sou trabalhador, procuro fazer das minhas atividades o melhor para a população e também sou daqueles que estudo diariamente. Então, portanto, eu estou totalmente pronto, mas nunca houve, quero deixar bem claro, por parte do governo do Estado, nenhuma tratativa no intuito de convidar para que eu fosse secretário. Houve apenas um diálogo onde a gente fez várias conjunturas políticas, a gente que eu digo, eu e o governador, sobre futuro, mas nunca tratamos de que o deputado Max foi convidado para ser secretário. Não houve isso, a gente está apenas dialogando sobre o futuro. E pode ser que lá na frente isso venha a acontecer. Se acontecer, estou pronto. E caso não aconteça, estou fazendo o meu trabalho como deputado e vou continuar fazendo. E mesmo que venha acontecer o convite, eu não sei se o momento é oportuno. Então, acho que está muito cedo ainda, Flávio, para a gente discutir esse assunto. E esses comentários de que o senhor estaria condicionando o senhor se afastar desde que assuma como deputado federal alguém que apoie o governo Jair Bolsonaro? Fake news, não passa de fake news. É especulação que acontece muitas vezes de bastidor, então um cria uma história, outro cria outra, mas nunca houve nenhum tipo de tratativa nesse sentido. Então posso afirmar que é fake news. Qual a sua pretensão em termos de futuro? O senhor seria, por exemplo, candidato a prefeito de Maceió, como também se fala, ou seria candidato a algum cargo majoritário daqui a 4 anos? Como eu disse agora há pouco, Flávio, eu estou pronto para assumir qualquer função, estou pronto para assumir qualquer desafio. Se esse for o desejo da população de Maceió ou da população de Alagoas, eu estarei pronto para dar voos maiores. Ok, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui à nossa conjuntura, desejando sucesso nesse novo mandato, né, de deputado federal, agora a partir do mês de fevereiro. Agradecemos, então, a presença aqui em conjuntura do deputado federal Marcos Beltrão, do PSD. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.